Você está assistindo o Pássaro Geek. Galera, estamos aqui direto da Fênix Geek House, aqui no Espinheiro. Trouxemos hoje o nosso convidado, Matheus Santana, para fazer uma entrevista com ele aqui, descobrir um pouco da carreira dele, como é que tá sendo ele no mercado, as novidades, ele contar um pouco pra gente. Tudo bom, Matheus? Tudo certo. Tu pode contar um pouco como é que tua trajetória desde o começo, como é que tu começou? Então, eu comecei a escrever quadrinhos... eu sou roteirista, no caso, né? Eu não desenho não, eu só escrevo, infelizmente. Eu comecei a escrever quadrinhos em 2009, mais ou menos, porque na época a DC tinha um selo chamado Zuda Comics, que era um selo para publicar quadrinhos online. E aí era bem acessível, funcionava como, tipo, todo mês você era aberto para enviar submissões, e aí todo mês eles escolhiam as 10 melhores histórias para colocar para concurso, e aí por votação do público, quem ganhasse, eles assinavam um contrato de pelo menos um ano para ficar publicando regularmente no site. Eu já podia dar uma alavancada pra você, né? E eles pagavam pela página também, o que era um incentivo bom. E aí eu saí pela internet procurando alguém que tivesse interessado em desenhar alguma história para poder participar. E aí eu encontrei um amigo meu chamado Jorge Scholl, que topou, e a gente começou a fazer uma história para mandar para eles. E aí em 2010, quando a nossa história estava quase pronta para enviar, eles fecharam o selo. E a gente acabou que não publicou nada por lá, mas foi quando a gente começou a conversar e a fazer gibi. E aí em 2010 a gente começou a fazer umas histórias juntos, e em 2011 eu publiquei meu primeiro quadrinho independente. Então, Matheus, você disse que você trabalha como roteirista, tu já vem numa trajetória já bem interessante. Como é que tu poderia dizer pra gente como é que tá o mercado, se dá pra ser levado a sério? Como é que tu enxerga isso? Como é que as pessoas reagem a tu dizer que tu é roteirista e tal? E geralmente a reação quando eu digo que eu sou roteirista não é muito boa não, porque é quando o pessoal vai pedir pra fazer algum desenho no caderno. Aí quando eu digo que eu sou só roteirista é uma decepção. Mas em geral o mercado é bem receptivo. Quando a gente tá em feira e coisas do tipo, o pessoal... Assim, é sempre muito bom quando o pessoal faz questão de voltar pra dizer que gostou de alguma coisa que leu e coisas do tipo. Mas, querendo ou não, é mais fácil pra quem desenha. Porque aí a pessoa tem como ser um pouco mais autossuficiente, né? E, querendo ou não, como os gibis, quadrinhos são um meio que são compostos por essas duas partes que são igualmente importantes. Não tem como um roteirista fazer uma coisa sozinho, enquanto uma pessoa, um quadrinista que sabe desenhar e escrever, consegue se virar. Mas a gente vai levando. Entendi. Assim, se tu pudesse pontuar pra gente o que seria de ponto positivo e o que seria de ponto negativo, tu diria o quê? Do que Em especificamente? relação ao mercado, aceitação, trabalhar como roteirista. Não, o ponto positivo realmente eu acho que é esse, como o nosso mercado é uma coisa que ele é muito baseado em evento e coisas do tipo, um ponto mais positivo é o contato, tanto com as outras pessoas que fazem, que é sempre bom você, né, é nesses períodos que você revê os amigos do país inteiro, mas quanto com o público também, é sempre muito bom você poder levar o trabalho pra gente que não conhecia ainda. É. Ponto negativo eu diria que tirando algumas exceções de pessoas que têm já um certo sucesso, eu acho que uma coisa que é bastante difícil para um quadrinista independente é com relação a como publicar mesmo. Porque eu acho que hoje em dia aqui no Brasil, claro que tem editoras que investem na publicação de quadrinho nacional, mas as duas maiores formas de conseguir publicar hoje em dia são através de financiamento coletivo, com plataformas tipo Catarse, ou por incentivos como se fossem programas culturais. Tipo, o PROAC da Secretaria de Cultura de São Paulo todo ano escolhe algumas obras para financiar, mas assim, são coisas meio limitadas. E no caso de financiamento coletivo, se você é uma pessoa que você não tem uma base de leitores ou fãs ou coisa do tipo, também pode ficar um pouco mais difícil de conseguir financiar. A plataforma online está ajudando, porque eu esqueci o nome agora do site, mas tem sites que estão abrindo, que estão divulgando muito o mercado, né? Estão divulgando muitos quadrinhos online mesmo. Tá melhor, isso ajuda de certa forma? Com certeza, inclusive acho que eu tava falando do Social Comics, que é como se fosse um Netflix de gibi. Existem hoje em dia, com as plataformas online, realmente é muito mais fácil de uma pessoa começar a fazer quadrinho, porque elimina essa dificuldade maior que é o do custo. Distribuição. Porque imprimir e distribuir são as partes mais difíceis da produção de quadrinho, assim, monetariamente falando. E a possibilidade de publicar online e alcançar muita gente online facilita bastante.
Tu comentasse pra gente aqui que se torna cada vez mais difícil justamente essa acessibilidade, e muitas vezes, até porque tu falou que por ser roteirista, às vezes é mais difícil de você mostrar seu trabalho, né? Como é isso? Por exemplo, um desenhista, é muito mais fácil para ele mostrar o que ele produz, formar um portfólio. E pra tu, como é que tu enxerga sendo apenas roteirista? Como é que tu pode mostrar teu trabalho de uma forma tão fácil? Talvez como um roteirista pudesse mostrar assim, quais seriam as tuas ferramentas para tentar fazer isso? Não, com certeza. No caso de um roteirista, para você ter o seu trabalho analisado, você requer que a pessoa dedique tempo a conhecer o seu trabalho. No caso de um desenhista é mais fácil da pessoa olhar e ver o que está acontecendo, ver o que é que a pessoa faz. Realmente, no caso do roteirista, você depende das suas histórias mesmo. Como é a relação de simbiose entre o roteirista e o desenhista? Porque muitas vezes tu pode imaginar algo e talvez o cara não expressar da forma como tu queira, o cara tentar incrementar algum tipo de coisa na história que tu não tinha pensado antes. Como é que vocês decidem esse tipo de coisa? Pelo menos no meu caso, é um processo sempre muito colaborativo. Eu sempre coloco nos roteiros que, querendo ou não, quem vai representar aquilo visualmente é o desenhista, né? Então eu sempre deixo muita liberdade para a pessoa dar alguma outra opinião de alguma coisa que acha que pode fluir melhor. E eu acho que é importante ter uma relação assim, porque, querendo ou não, o quadrinho é um meio visual, né? Às vezes tem algumas coisas que eu peço para que sejam especificamente de algum jeito, porque elas servem a algum propósito específico. Mas, em geral, é sempre muito aberto. E não só nisso, também nas questões de como a gente faz as histórias mesmo. Eu tive o privilégio de poder fazer gibi só com gente muito boa e só com amigo. Então a gente sempre faz alguma coisa que seja do interesse dos dois, então a gente vai construindo a história junto. Mesmo que eu que seja a pessoa que escreva e que faça o roteiro e que tenha a maior parte das ideias, a gente sempre está passando a ideia um pro outro e tentando chegar num resultado que seja legal de fazer pros dois. Fala um pouco agora, Matheus, da CCXP. Tu teve a oportunidade de estar tanto em São Paulo como aqui em Recife. Tu pôde participar dos dois eventos, colocar os teus quadrinhos para a exposição da galera. Tu disse que foi um negócio muito interessante. O que tu podia falar pra gente? O que teve de diferente? O que teve de interessante? O que você poderia pontuar? O que teve na CCXP de São Paulo que não teve aqui ou vice-versa? Tu gostou mais daqui por estar na tua terra? O que tu pode falar um pouco sobre o evento em si? E o que tu sentisse com relação a isso? Eventos como a CCXP são muito importantes para poder movimentar o mercado. A gente costumava ter, até pouco tempo, o único evento grande que a gente tinha era o FIC em Belo Horizonte, mas que era a cada 2 anos só. E agora a gente tem a oportunidade de ter a CCXP, tanto a original quanto a Tour, que passou aqui por Recife. E especificamente falando da Tour, é muito importante ter essa representatividade aqui na terra da gente, porque querendo ou não, ir para uma convenção assim é um investimento. Você paga pela mesa e indo para lá, no caso, a gente tem que pagar passagem, hospedagem também. E ter uma convenção aqui em Recife ou aqui no Nordeste é legal porque permite que autores daqui tenham também essa possibilidade de ter essa exposição sem precisar gastar tanto dinheiro, porque já é bastante gasto que a gente tem, então facilita bastante. Mas a Comic Con daqui foi muito boa, querendo ou não, foi uma estrutura um pouco menor do que a de São Paulo, coisa de infraestrutura mesmo, mas não deixou a dever nada. O evento foi muito bom, a recepção foi boa, tanto da parte do público quanto da parte dos autores também, acho que todo mundo gostou bastante. E é isso, eu acho que são iniciativas muito saudáveis para o mercado, que o mercado depende muito de eventos assim, e espero que continue acontecendo e só aumente. Agora a gente queria fazer um jogo rápido contigo, perguntar algumas obras, algumas influências que tu tinha. Primeiramente, uma obra. Y, o Último Homem, é o meu gibi favorito de todos os tempos. Um autor que te influencia muito. Neil Gaiman. Toda vez que eu leio alguma coisa de Neil Gaiman, eu fico inspirado para escrever alguma coisa de realismo fantástico. Neil Gaiman. Um quadrinho pra rir. Criminosos do Sexo, de Matt Fraction e Chip Zdarsky. É impossível você chegar até o final do gibi sem estar dando várias gargalhadas. E um quadrinho pra chorar agora. Lock and Key, de Joe Hill e Gabriel Rodrigues, eu acho. É um terror que altas emoções do começo ao fim. Muito bom, recomendo muito. E vai virar série de TV daqui a pouco, parece. Posso fazer uma última pergunta que não estava no script? Vai. Um quadrinho que todo mundo gosta, menos tu. Eita. Watchmen. Não, é mentira. Que crime. Então, falando agora um pouco dos teus quadrinhos, Matheus. A gente colocou aqui algum deles, tu lançasse 4 até agora, né? O que tu podia falar pra gente sobre eles? Esse aqui foi o primeiro gibi que eu fiz, que se chama Micro, que eu fiz com meu amigo Jorge Scholl, que é uma coletânea de histórias curtas que a gente fez ao longo dos anos. A gente lançou no FIC 2011 e ele está disponível para ler online no Social Comics. Se você me procurar lá, tem ele todinho para ler.
Aí o segundo gibi que eu fiz foi esse daqui, O Clube dos Monstros dos Bairros Distantes, que é sobre uma família que adota uns monstros pro pessoal não matar eles no meio da rua. E aí eles passam a vida toda escondidos e tem a ideia de que o único jeito de sair para conhecer o mundo é aproveitando que tá todo mundo fantasiado no carnaval. E aí é uma história meio de comédia, meio de horror, gore. E tá a gente também não tem mais para vender, mas tá disponível para ler no Social Comics também. Mas esse aqui tava na CCXP, né? Esse aqui tava na CCXP. Próximo, né? E esse daqui. Que seria o Ermo, né? Ermo foi o gibi que eu lancei na CCXP do ano passado com o Rômulo Oliveira, que é sobre uns caçadores de recompensa num mundo meio pós-apocalíptico. E aí é eles caçando criminosos e fazendo os serviços para tentar sobreviver mesmo. E aqui também a gente esgotou a tiragem na Comic Con aqui em Recife, mas também está disponível no Social Comics. E esse aqui, que se chama Tirânica, não está mais disponível em lugar nenhum, mas é uma graphic novel que eu fiz com o Silvio DB, que é um desenhista daqui de Recife, que é sobre uma civilização tentando se livrar de um... Caiu aqui. Ah, meu Deus! Uma civilização tentando se livrar de um governo ditatorial. E aí a gente também lançou no FIC de 2013, mas isso aqui já está esgotado, não tem mais como ler em lugar nenhum não. Entendi. E de primeira mão aí, tu pode anunciar alguma coisa que tá por vir? Tu já tá pensando em alguma coisa? A gente tá tentando fazer o próximo volume de Ermo, se tudo der certo, na Comic Con do final do ano a gente tá lançando. Porque tem todo aquele processo de entrega de gráfica, finalização. Mas a gente tá tentando. Se tudo der certo, no final do ano tem mais um. Massa, Matheus, obrigado pela entrevista. Cara, todo o sucesso do mundo Eu aqui que pra você. agradeço. Checklist agora na Fênix. Chegou aqui nas bancas Batman, número 2, Rebirth. Chegou também Action Comics, número 2. Chegou aqui a fase do Jason Aaron com Thor, número 4. Na parte dos mangás, chegou também aqui Fullmetal Alchemist, número 10. One Punch Man, número 8. E continuando a fase aqui do Hit Vite pelo selo Vértigo, temos Monstro do Pântano, Raízes do Mal, com Grant Morrison.